Fala, rapaziada, Botafogo História ontem, hoje para sempre. Pô, rapaziada, muito boa noite. Estamos aqui para mais um episódio. Hoje é especial, hein? Eu sempre falo isso, que isso aí já, né? A gente já consegue seduzir o público. Fala aí, Narral, beleza, cara? Fala, beleza? Tudo certo, Tranquilo. Mas tudo hoje é tranquilo. especial mesmo, cara. Hoje a gente vai. Um dos objetivos desse canal é a gente contar a história, né, do Botafogo, evidente. E é bem legal quando a gente tem a oportunidade de desmentir safardanas que ficam lançando fake news para tentar dar um levante. E, pô, cara, quando o assunto é história, amigo, quando o assunto é história, você tem que chegar e mostrar os negócios. A gente já está ali no gogó, não, porque tem uma galera em cima, né? E o episódio de hoje, ele vai ser, pegando ainda no o embalo de Copa do Mundo, a gente vai não simplesmente falar, a gente vai mostrar para vocês. Na realidade, a gente vai corrigir um co-irmão, né, um clube co-irmão, que viu, sei lá, se interessou em lançar uma fake news aí para tentar dar um levante. Né? Quando você não precisa, né? Você conta a vera, você conta a história verdadeira, que aí o negócio rola, né? Com maior tranquilidade. Agora, quando você não tem o que contar, irmão, aí você tem que começar a contar as famosas balelas. Só que aí a ideia é a gente mostrar para vocês o porquê dessa famosa cascata que os caras lançaram aí. Bom, vocês já devem imaginar do que se trata, né? Nós tivemos agora, logo depois de uma partida entre a seleção do Equador e... Era Equador e quem mesmo? Alemanha, né? Equador e Alemanha, A exatamente. Alemanha, porra. E o cara que fez o gol da seleção equatoriana é o Plata, Gonzalo Plata, né? O segundo Jogador, gol, faz o fez o segundo segundo gol, né? gol. Pô, o cara do time do Flamengo e tal. Aí eu me lembro que eu estava assistindo a esse jogo pela Cazé, eu tenho que fazer aqui porque não tem essa, né? Cazé mesmo. E um dos meninos ficou eufórico e tal, e feliz, e aí lançou uma parada que na hora eu fiquei meio assim, falei, como é que é? Eu não entendi bem. E o garoto falou que o Flamengo, com o gol do Plata, o Flamengo era o único clube brasileiro com gols em 3 Copas seguidas. Eu falei, pô, pá, tem alguma coisa errada. Eu não bebo há Bem, muito tempo, parei de beber há um bom tempo, então acho que eu não estou maluco. Fala aí, Narral. na hora até a gente pensa assim, ele está querendo dizer jogador estrangeiro, Eu talvez. imaginei isso na hora assim. Depois eu falei, pô, só pode ser isso. Mas não. O que acontece é que o co-irmão aproveitou essa informação, entre aspas, e lançou no no Twitter, desculpa, a seguinte informação, né? Ele lançou isso aqui, que é a lista de clubes brasileiros com 3 gols em Um 3 gol Copas do Mundo um gol de seguidas, além do Flamengo. Fim da lista, ou seja, só o Flamengo teria isso. Cara, é uma bizarrice, né? Os caras lançaram isso no X, ex-Twitter, e a rapaziada, os próprios leitores acionaram, né? E existe um mecanismo, né, que fareja assim, fake news, e os caras lançaram. Não, peraí, não é assim que a banda toca, não. Né? O Santos em 58, 62, 66, 70. O Botafogo, inclusive, colocou o Botafogo aqui. Foi ainda esqueceu errado, né? um, ainda errou. Mas também não é Botou. obrigado a saber tudo, né? Lógico, sabia tudo de Botafogo, só a gente aqui, irmão. Eles não têm essa, não. Aí eles botaram 58, 62, 66, 70, se esqueceram de 74. O Vasco 50, 54, 58. O Corinthians 66, 70, 74 também detém o feito. O cara meteu até o também, né? Mas enfim. Então a galera se apressou. Muita gente no Twitter já falou: mas peraí, tem muito historiador, tem muito cara que se interessa. Falou: não, peraí, como assim? Não é assim que a banda toca. E aí, cara, os caras meteram essa e o Botafogo respondeu. O Botafogo respondeu gols em 5 Copas seguidas, o clube que transformou o Brasil no país do futebol, o Botafogo. E aí, né, Narral, o Botafogo aproveitou e Fez lançou essa isso aí, arte né? muito bonita, né? E o Jornal dos Esportes parece que pegou, botou e tal, para poder colocar. E aí discrimina, né? Bota lá os bonecos, coloca os jogadores, né? Os jogadores que fizeram gols, né?
Nas Tá lá 5 Copas seguidas. Aí só estão os jogadores que fizeram gols, né? fizeram os gols, Convocados para essas Copas tem um montão e nós não, vamos porra, ver. aí, irmão, vai ficar 2 horas contando aqui de novo os caras. Mas aí tá lá o Dilton Santos, né, o nosso bravo Didi, Garrincha, Marildo, Zagallo, Zagallo. o Rildo e o Jairzinho. Todos esses caras aí, jogadores do Botafogo, fizeram gols nessas 5 Copas seguidas. Muito bem. Mas aí, gente, o que acontece? Deixa eu tirar esse negócio aqui. A gente tem que explicar isso direitinho, porque a onda não é só a gente chegar e falar. Só para que, de novo, a rapaziada tenha noção da importância do Botafogo, não só para a história do futebol brasileiro, mas da seleção brasileira. Isso não dá para apagar, ninguém vai apagar. Enquanto tiverem pessoas como Roberto Narral, como o Pedro Varanda, como o Ricardo Linhares, como, enfim, Vilarinho, Cláudio né, Falcão. Cláudio Falcão, porra, tem uma galera que eu até esquecer nome aqui, vai pegar mal, né? O locutor que vos fala, enfim. Enquanto tiver essa rapaziada e muitos outros que batalham, a história vai ser contada, bicho. E não adianta contar farofa, né? Entendeu? Porque a gente vai chegar e vai mostrar. Então a gente vai explicar o porquê. Eu não sei o que passa pela cabeça de quem resolveu. Primeiro, ok, o cara falou um negócio numa transmissão, o garotinho ficou empolgado e tal, beleza. Mas não vão nem checar a informação. Será que não existe nem mais a preocupação de passar vergonha? Por que se passar vergonha, cara? Não, Porque vergonha alheia, meu irmão, o cara chegar e colocar um bagulho assim para que outros clubes bota rolando, né, cara? Para ele chegar e sacanear. Por quê? Olha só, a história ela não começou há meia hora, a história não começou há 5 anos atrás, a história começou lá atrás, cara. E vem um trajeto. E esse trajeto ele é construído por muitas coisas. Isso não dá para ficar apagando. Ninguém vai apagar isso. Não adianta o Flamengo ser hoje um clube muito forte, muito poderoso, e isso é um negócio que a gente, o Narral sabe, eu estou preparando um negócio aí, cara, para explicar como é que começou a funcionar isso nos anos 30, mas enfim. E hoje é uma realidade, o Flamengo é uma realidade, é o clube mais rico do continente, os caras se tornaram uma potência, tem uma parceria muito forte de décadas com a maior empresa de comunicação da América Latina, direitos de transmissão ganha muito mais, a marca fica sendo colocada na prateleira central, isso, enfim, isso é uma história longa que se trabalha marketing, muito mais do que jornalismo. Jornalismo é escanteado e começa a se trabalhar o marketing do produto, para que o produto seja vendido, e inicia-se um processo de retroalimentação, né? Então, todo mundo ali, dentro dessa parceria, fica feliz, mas a história, ela precisa ser contada, e não é bagunça. Então, como eu estava dizendo, a história não começou na década de 80. A história do futebol brasileiro começa lá atrás, no início do século passado. E isso precisa ser contado. Coisa antiga. Não, coisa antiga não, irmão. Se não tem início, não tem o meio e nem tem muito menos o fim, né? Então, até hoje, se não tem início, nem exato. Então a gente vai contar para vocês rapidinho, no episódio passado, que inclusive em função da Copa, a gente sabe que a galera não está com muita paciência para ficar assistindo vídeo, quer mais assistir jogo e tal. O episódio passado nosso está bem legal, a gente até conversou bastante antes, porra, tá maneiro esse negócio aqui. A gente explica a importância do Botafogo no tricampeonato mundial e a gente vai fazer um rápido lembrete, já que o co-irmão lançou essa, e o Botafogo tem 5 seguidas. Gols em 5 seguidas. Agora, não é só gol, né, irmão? Tem assistência também. Então, vocês vão entender a importância do Botafogo, de novo, né, no tricampeonato, e depois em outras 2 Copas na sequência, que nós tivemos 58, 62, 66, 70 e 74. É muita coisa, bicho. É muita coisa. Com a marca Botafogo aparecendo. E ela precisa ser divulgada. Então, a gente vai começar a nossa rápida passagem, aqui pela ordem. O Narral é que monta toda essa parte aqui das imagens e tal. A gente vai lembrar o seguinte, que na Copa de 58, né, Narral? Conta aí, quem é esses bonecos aí? Fala aí. Olha só que legal. Essas figurinhas, né, da época, né, de álbum da época, eu consegui essas imagens.
Newton Santos, enciclopédia do futebol. Didi foi simplesmente o melhor jogador da Copa de 58. E aí, Garrincha, o anjo de pernas tortas. E o Brasil, a seleção fez 16 gols, né? Do Botafogo, dois gols. Um do Newton Santos e um do Didi, né? Só que o Botafogo, o Eduardo vai poder falar, né? Tem participação em vários gols. Acontece que esses 2 gols, no total, o Brasil fez, como nós explicamos no vídeo anterior, o Brasil fez 16 gols nessa Copa, né? A primeira conquista. Desses 16 gols, eu tenho que estar lendo aqui, não vou enganar você, não, porque eu não guardar esses bagulho todo de cabeça, não dá, não. A participação direta, galera, 11 gols. Aí você fala, pô, mas peraí, só foram 2? Como é que papo aí que os caras só fizeram 2 gols? Então, só vou passar rápido aqui para você. O Brasil estreia naquela Copa, irmão, contra a Áustria, 3-0. E o primeiro gol é do Mazzola, mas o passe de quem? Didi. O segundo gol, sabe de quem foi? Newton Santos, aquela história até que nós contamos aqui, que o Newton Santos partiu para o apoio, o Fiola ficou gritando, volta. O Newton Santos faz o gol e boa, Newton. Beleza. E o terceiro gol é do Mazzola, nova assistência do Didi. Vai contando aí, irmão. Nosso Valdir Pereira com 2 assistências já no primeiro jogo. O segundo jogo foi 0-0 com a Inglaterra. No terceiro jogo, 2-0 com a União Soviética. Aí que tem aquela famosa história, né? História, mas história vera, né? Tal de Pelé e tal de Garrincha entram, os russos ficam enlouquecidos. O que é isso? O Garrincha entra nos primeiros 5 minutos, os caras não estavam entendendo nada. Que maluco esse todo empenado aqui está fazendo? E acham que não entendeu nada. Muito bem, o Brasil ganhou esse jogo por 2-0. Um dos gols foi do Vavá com passe de quem? Do Didi. Porra, como assim, irmão? Até então, 4 gols, 3 assistências do Didi. Aí depois o Brasil ganha do País de Gales por 1-0, gol do Pelé, um golaço do Pelé. Adivinha quem deu assistência? Didi, de novo. Aí, Brasil na semifinal contra a França, 5-2 na França. Primeiro gol não, não botei nem na ordem aqui. Tem um gol do Vavá com passe do Didi, um gol do Didi e um gol do Pelé com passe do Didi. Olha só, amigo. E na final, 5-2 na Suécia, o Vavá com passe do Garrincha, Vavá de novo com passe do Garrincha e Pelé com passe de Newton Santos. Então, no final dessa história, aconteceu o seguinte: além dos 2 gols que o Brasil fez, Newton Santos e Didi, foram 9 assistências. Só o nosso Valdir Pereira, o Didi, deu 6 assistências, o Garrincha deu 2 e o Newton Santos deu 1 assistência. Então, o Brasil teve 16 gols com participação direta em 11 gols, participação direta de jogadores do Botafogo. Isso em 58. Lembrando, tá, que 58 é o primeiro título mundial do Brasil e um ano antes, aliás, pouco menos, né, de um ano antes, o Botafogo conquistava o título carioca de 57, que nós falamos no vídeo anterior, que foi o surgimento do Botafogo para o mundo, né, em 55, 56, 57, aquelas discussões e coisa e tal. E o Botafogo quebra um jejum, tinha sido campeão em 48 e ganha o Campeonato Carioca de 57. E à medida que o Botafogo estava surgindo, esse co-irmão, por coincidência, que lançou a fake news, estava caindo. Eu falei isso, o foguete, né? O foguete não tem ré, irmão. O foguete vai e o balão japonês vai baixando. Então, à medida que... Porque o Flamengo tinha sido tricampeão, né? 53, 54, 55, e depois entra no jejum. Dessa vez em 3 anos, né? Dessa vez ele foi campeão. Não, em 2, exatamente, bem lembrado. Porque às vezes tem, né, aquela coisa de em 2 anos ganhar 5 títulos. Mas o Flamengo ganha o tricampeonato e depois entra num jejum. Porque ele de novo, ganha em 5-3, 5-4, 5-5, e depois só vai ser campeão carioca em 63. Se ligou? Nesse ato, o Botafogo ganha um campeonato carioca de 57, depois ganha um bi, 61, 62. Só que a seleção brasileira ganha primeiro campeonato mundial 58 e ganha na Copa seguinte o bi. Então, nesse furdúncio que o Brasil começa a surgir para o futebol mundial, o Botafogo estava decolando e esse co-irmão Pinóquio, né, que gosta de lançar umas cascates, estava caindo.
E a mídia tinha que trabalhar. Como é que trabalha isso, gente? Porra, o Clube da Massa não estava legal. E o clube ele chamado elite intelectual ou cultural é que estava em ascensão. E aí vem a Copa de 62, e aí a gente vai colocar aqui as imagens, né? Que o Narral. Inclusive, tem até a imagem deles mesmo, dos jogadores, com a camisa do Botafogo. Exato, porque esses 3 bonecos ali, eu vou chegar lá, esses 3 bonecos, eles vão para 62, tá? O nosso Newton Santos, o nosso Valdir, né? Aliás, como o Narral citou, o Didi é considerado o melhor jogador da Copa de 58. Aí você pergunta assim, quem foi o maior jogador da Copa de 58? Didi. Qual era o clube? Botafogo. Ah, tá. E o nosso Garrincha, o nosso Manel. Esses 3 são convocados e mais 2 do Botafogo também são convocados para a Copa de 62. Está aí uma arte muito maneira do Narral, com as figurinhas da época, como ele lembra. Está lá o trio lá de cima, lá o bigode, já está com o bigode, nosso Newton. Santos. Isso, Bigodinho, Didi, isso. Garrincha, os 3 figurinha carimbada de 58 e 62 de novo. E aí Amarildo e Zagallo, completando isso. O Brasil fez 14 gols nessa Copa. Gols de jogadores do Botafogo, 8. Garrincha marcando 4, Amarildo 3 e Zagallo marcando 1 gol. Sem contar, né, aquelas famosas assistências. Isso. Né? No total foram 9 assistências, amigo. 9. 5 do Zagallo, hein? O Zagallo estava distribuindo o negócio lá, legal. 5 assistências do Zagallo, 2 do Garrincha e 2 do Amarildo. Aí tem um lancezinho também que é curioso, e eu já vou citar, mas só fazendo aqui recapitulando aqui. O Brasil ele estreia ganhando de 2-0 do México, com um dos gols feito pelo Zagallo, né? Depois 0-0 com a Tchecoslováquia, 2-1 na Espanha. O nosso possesso Amarildo, que substitui o Pelé. Pelé se machuca e tal, e o Amarildo faz os 2 gols. Primeira assistência do Zagallo, a segunda assistência do Garrincha. Aí o Brasil ganha por 3-1 da Inglaterra. O Garrincha faz o primeiro gol com o passe do Zagallo, o Vavá faz o segundo com aí que é o lance curioso, né? Vou deixar isso aí para depois, vou deixar para depois aqui. E o terceiro gol fica em aberto esse segundo, tá? O terceiro gol é um gol do Garrincha com passe do Amarildo, né? O Garrincha, o Amarildo retribui, né? A gentileza do Mané no jogo contra a Espanha. Aí você pergunta assim, pô, mas por que você deixou em aberto o segundo gol? Porque o segundo gol foi do Vavá, numa falta cobrada pelo Garrincha, que o Garrincha dá uma porrada, mano, do goleiro tenta segurar, bate nos peitos, e aí sobra para o Vavá. Ou seja, não foi uma assistência, porque foi uma falta cobrada pelo Mané. Mas só saiu o gol porque o goleiro não aguentou o tijolo quente, né, da cobrança feita pelo Garrincha, do Botafogo, claro, sempre. E aí o Vavá vai lá e confere, ou seja, os 3 gols com participação nesse jogo, com participação direta de jogadores do Botafogo. Aí o Brasil vai para a semifinal contra o Chile, 4-2. O Garrincha já mete o primeiro, né, tranquilidade, aquela coisa. Segundo gol, ele faz o segundo, com passe de quem? Do Zagallo. O terceiro gol é do Vavá, mas passe de quem? Do Garrincha. E o quarto gol é também do Vavá, com passe de quem? Do Zagallo. Ou seja, jogadores do Botafogo participaram dos 4 gols. Lembrando, os jogadores do Botafogo participaram dos 3 gols contra a Inglaterra e participaram dos 2 gols contra a Espanha. Só no primeiro jogo da estreia contra o México, só teve participação num dos gols, que foi o do Zagallo. E aí o Brasil vai para a final contra a Tchecoslováquia, de novo, né, pega a Tchecoslováquia e ganha por 3-1. O Amarildo faz um gol com passe de Zagallo e o Zito faz um de cabeça, escorando um cruzamento do Amarildo. Então, no final dessa história toda, gente, na Copa de 62 foram 14 gols, com participação direta de jogadores do Botafogo em 12. Guardou a informação? Então é o seguinte... É muito número para guardar. É muita coisa. Então, como o Narral citou bem a parada, a gente precisa mostrar, nós mostramos esses jogadores, 58 e 62, com essa camisa da seleção brasileira, né, dignificando a seleção, mas a gente precisa mostrar com a camisa, com a mais bonita de todas. Então, a gente mostra aí o nosso Didi, só lembrando, o Didi com essa camisa, né, camisa preta e branca, com uma estrelinha solitária linda no peito, né, o Didi, lembrando, melhor jogador da Copa de 58. Aí tem aqui para vocês acompanharem esse sujeito todo esquisito, todo empenado,
que foi o melhor jogador da Copa de 62. Tá? Aí, o nosso manto sagrado aí. Quando se fala de manto sagrado, né, cara? Isso é manto sagrado. Você vai contar manto sagrado da história do futebol mundial. Então Aí você tem o nosso Nilton Santos. Olha ele aí, nosso Nilton Santos, com esse olhar 43 ali. Que beleza. Aí o Amarildo Possesso e o nosso Zagallo. Então, esses 5 jogadores que a gente citou aí, 3 que jogaram a Copa de 58, depois esses 3 voltaram para 62 e se juntaram outros 2, juntaram-se outros 2 jogadores do Botafogo, o Zagallo e o Amarildo. Olha como o Zagallo está feliz com a camisa do Botafogo. Porra, olha a alegria. Irmão, o cara coube, ficou certo, ficou até mais bonito o Zagallo. Bom, muito bem. Aí, moçada, é o seguinte. No episódio passado, a gente dá um pulo e lança 70, porque a gente quis falar do tricampeonato. Mas como o nosso co-irmão se apressou e lançou o famoso bafo, né, aquela famosa cascata, a gente precisa falar que em 66, apesar do Brasil ter ido mal, né, aquela confusão toda, o que é isso, hein? Virou uma bagunça aqui. Sumiram as imagens, hein? Sumiram as imagens todas. Não estou entendendo, hein? Não estou entendendo o que está acontecendo aqui, hein? Vou acrescentar outras. Porra, mas tu limou a geral, pai? É isso? É isso mesmo? Não, as de cima estão aí. Ah, tá. O cara saiu limando. Só que aqui o que aconteceu? Quando ele tira, mudou o bagulho todo aqui. Aí ele me quebra. Mas, enfim, a gente gosta. Eu e Nahal. Quem sabe faz ao vivo. Opa, exatamente. E eu e Nahal, a gente decidiu fazer os episódios todos num clima de live, né? Para evitar que a gente fique, enfim, muito amarrado e também para ser uma forma muito descontraída para que vocês possam entender o bagulho. Mas é o seguinte, aí a gente vai para a Copa de 66, que foi uma Copa estranha, uma Copa esquisita, e eu acho que tu está quase me quebrando aqui, irmão. Tu não limou as outras 3, né? Aqui, 66, vamos lá. Então, aí 66, o Botafogo tem 4 jogadores convocados. Como nós falamos aqui, aliás, quem falou fui eu. O Brasil foi mal na Copa e tal. E os 4 bonecos, o Manga, o Rildo, um belo par de orelhas, o Gerson com topete maneiríssimo também, e o nosso Jairzinho Furacão. Muita gente não sabe, né? Porra, o Jair jogou a Copa de 66, jogou, cara. Molecote lá, estava lá fazendo os negócios todos lá. Muito bem, essa Copa não foi legal. Essa Copa realmente não foi boa. O Brasil ganha o primeiro jogo, né? Bulgária 2-0, 2 gols de falta. Pelé faz 1. E o Garrincha faz outro. Só que o Garrincha não estava mais no Botafogo. O Garrincha estava no Corinthians. E aí, gente, o que acontece aqui? Vamos dar uma colada aqui para não ter problema, né? Na Copa de 66, o Brasil perde para a Hungria e depois perde para Portugal. O jogo contra Portugal, o gol brasileiro foi de Rildo, lateral esquerdo do Botafogo. Então, se a gente parasse para pensar, né, Nahal? Se a gente fosse se basear em 3 Copas seguidas, já resolveria o problema. Já parava aí. A resposta estava aí. Não, 3, então tá bom. Temos 3 então, aqui. Boa. A gente chega aqui. Ainda para tirar uma onda, nesse gol do Rildo, sabe quem deu assistência? O Jair, que não era o Furacão ainda. Era um Jair vento forte, né? Um Jair, vamos dizer, um jato forte de vento, mas ainda não era. Jair Ventura. Jair Ventura. Aliás, bem lembrado, você está atento à parada. Muito bem. Então, o Brasil faz 4 gols e com participação direta em 1 dos gols, né? Mas com direito a barba cabelo, né? Quer dizer, o cara faz o gol com assistência do amigo que jogava no mesmo clube. Então, como a gente lembrou aqui, se a gente quisesse acabar com a história, já acabar com a mentira, acabava agora, né, Nahal? A gente acabaria agora em 66. Com 23 minutos acabaria o vídeo. Acaba o vídeo, vamos embora para casa que a gente tem mais o que fazer. Muito bem. Mas aí a gente resolveu continuar essa história. E essa história vai para 70. E na Copa de 70, vamos lá, Copa de 70, o Nahal preparou essa artezinha bem bacana com 3 jogadores que foram disputar, porque na realidade foram 4, a gente já contou essa história. O Rogério Hetmanek, ponta direita, estava no México quando ele teve a lesão muscular grave, e ele acabou cortado e ficou no México. E os 3 permanecem, Jairzinho, Paulo César e Roberto. E aí, sabe o que acontece, meu amigo? Você sabe disso. O Brasil é tricampeão mundial.
E aí, desse tricampeonato, vamos pegar aqui as informações, beleza. Ok, o Brasil contra Ariabe, contra a Tchecoslováquia, com 4-1. 2 gols do Jairzinho. Jairzinho, 66, lembra? Ele estava lá em 66, aí em 70 de novo. Aí contra a Inglaterra, o Brasil ganha por 1-0. Sabe quem fez o gol? Jairzinho. Porra, Jairzinho de novo? Jairzinho. Aí, terceiro jogo contra a Romênia, foi um jogo até enrolado esse jogo, 3-2. Porra, um dos gols, sabe de quem foi? Jairzinho. Pô, peraí, o Brasil jogou 3 vezes, o cara fez gols dos 3 jogos. É isso aí. E esse gol do Jairzinho, a assistência foi do Paulo César, cara. Paulo César jogou no lugar do Gerson e deu assistência para o gol do Jair. Aí no quarto jogo, quer dizer, acabou a fase de grupos, o Brasil vai jogar contra a seleção peruana. E um dos gols é do Jairzinho. Que isso? 4 jogos seguidos. O Brasil vai para a semifinal, jogaço contra o Uruguai, e vence por 3-1, com um gol do... Diz aí, Jairzinho. Jairzinho. E aí, Brasil na final, 4-1 na Itália, e um dos gols do nosso Jairzinho. O Furacão faz gol em todos os jogos. Então, o que acontece nessa Copa de 70, garotão? O Brasil fez 19 gols no total, com 7 gols do mesmo jogador, Jairzinho, coisa que até hoje nunca aconteceu. 7. Eu estava escutando até que essa Copa ia ter um jogador brasileiro que estava fazendo gol em todo jogo, mas aí ontem ele não fez, aí acabou. Agora só para brasileiro não, mas tem um argentino aí que está invocado, um francês, né? Tem uns caras aí. Esses aí sim. Esses aí estão com fome, hein? Vamos lá. E aí o que acontece, galera? Foram 19 gols com participação direta em 7, porque o PC ele dá assistência no gol do Jair. Então, esse melê do tricampeonato foram 49 gols para o Brasil ganhar 58, 62 e 70. Foram 49 gols. E participação direta de jogadores do Botafogo em 30. Então, na boa, a gente faz assim uma parada descontraída aqui e tal, mas vamos falar sério. Sem Botafogo não tem tricampeonato, fera. Não tem. É simples assim. Não porque eu quero ou o Narral quer. Foram 49 gols para o Brasil conquistar um tricampeonato mundial, com participação direta, gol ou assistência, em 30 gols. Aí, meu amigo, a gente está colocando 70 na conta e são 4 Copas seguidas com jogadores do Botafogo fazendo gols. Só lembrando, né? Por que você está falando isso? Porque o co-irmão resolveu lançar uma cascata e tal, e foi negócio de vergonha, né? Então o Botafogo já tem 4 Copas seguidas. Só que não acaba por aí, não. Vem a Copa de 74. A Copa de 74, a Copa na Alemanha, que eu tenho maior carinho por essa Copa, porque foi a primeira Copa que eu assisti. Eu era moleque, criancinha, mas, porra, amarradão, era muito fissurado. Aí acabei botando grandão esse bagulho aqui. Essa Copa também, como aconteceu na Copa de 70, o Brasil enviou 4 jogadores, mas só 3 acabaram disputando, porque o Wendel, que era o goleiro, e muita chance dele ser o titular, e a própria imprensa de São Paulo admitia isso, o Wendel acaba se machucando na reta final da preparação já na Alemanha, e o Wendel, que era o goleiro, acaba sendo cortado. Então ficaram o nosso Marinho Bruxa, o Jairzinho e o Dirceuzinho. Esses 3 jogadores, o Marinho começa como titular, Jair também, claro, o Dirceu começa na reserva e depois bota no bolso, né? Ele entra e não sai mais. E, aliás, ele não sai mais, e depois na Copa de 78, né, que ele não era mais jogador do Botafogo, ele continua titular. Dirceu é um cara que a gente vai trazer um episódio sobre o Dirceu, cara, que é um jogador incrível e uma história muito maneira. Bom, esses 3 caras aí, na Copa de 74, o que acontece, meu amigo? O Brasil, os 2 primeiros jogos da Copa, a estreia foi contra a Iugoslávia, 0-0, jogo esquisito, cara, o time da Iugoslávia muito bom, não acontece nada. Escócia, outro 0-0, também, joguinho estranho. E aí o Brasil tinha que fazer, né? Lembra disso? Tinha que fazer 3 gols. 3 gols no Zaire. No mínimo, diferença no Zaire, cara, para poder passar. E foi um sufoco, malandro.
para fazer esse terceiro gol, mas enfim. E nesse 3-0, quem abre o placar foi o Jairzinho. Pô, de novo. Pô. Cara chato, né? Pô, até ficando chato isso. E no gol do Rivelino, o Rivelino faz o segundo, o Brasil faz 2-0, a assistência é do Jairzinho. E aí o terceiro gol, Valdomiro. que foi o gol do Valdomiro, um passe do Nelinho, não tem nada a ver, mas na realidade o gol, vamos falar a verdade, né? O gol não foi do Valdomiro, o gol foi de Jesus Cristo de cabeça, porque aquele gol foi muito esquisito, né? O Valdomiro dá um chute enviesado e o nosso Cazade, goleiro do Zaire, aliás, lembrando aqui, né? O Zaire era o nome antigo da República Democrática do Congo, que está aí na Copa do Mundo, né? Essa Copa incrível, cheia de história maneira. Porra, cara, eu fiquei muito. Pô, fiquei amarradão quando o Congo passou. E lembrando, né, claro, né, aquela famosa memória afetiva, lembrando que Zaire era uma outra pegada, que é futebol incipiente na África. Mas, ou seja, o Brasil faz 3-0 no Zaire, com um gol do nosso Jairzinho e uma assistência dele também. Aí o Brasil passa e vai jogar no grupo o primeiro jogo contra a Alemanha Oriental. O Brasil ganha. É um grupo semifinal, né? O campeão, o vencedor do grupo disputaria a final e o segundo colocado seria para disputar o terceiro lugar, um prêmio de consolação, né? Porque é esquisitão, né? Você tem segundo. Esse regulamento eu acho horroroso, esse regulamento de 7-4, 7-8, eu não acho legal, não. Mas vai, eu te mas ficava um clima anticlímax, né, total de você disputar, mas enfim, vida que segue. O Brasil vai jogar contra a Alemanha Oriental, um jogo que tinha toda uma carga emocional muito forte, lembrando que a Copa era na Alemanha, né, mas na Alemanha ocidental. E a Alemanha Oriental, ela era, vamos dizer, o primo pobre da parada, né? Porque a Alemanha Ocidental é uma potência, e a Alemanha Oriental acabou ficando. Então, tinha toda uma carga emocional muito forte. O Brasil vence esse jogo por 1-0, um gol de falta do Rivelino, mas só com um detalhe. Esse gol, o Jairzinho vai para a barreira e o Rivelino mira exatamente no Jairzinho. Aquilo ali foi combinado, claro. E o Jair ele abaixa e a bola passa exatamente onde o nosso Furacão se encontrava. E o gol, obviamente, só sai porque o Rivelino tinha uma mira extraordinária e houve ali o sincronismo, né, entre ambos, do Jairzinho baixar e a bola passar exatamente ali. E aí você pode perguntar, mas qual foi a importância do Jairzinho? Pô, absolutamente toda. Primeiro que se o Jairzinho não abaixa, ele muito possivelmente não teria sobrevivido, né? Ele teria morrido, que foi uma porrada, meu amigo. E a bola certamente não entraria. Então, a participação do Jair foi fundamental nesse gol do gol do Rivelino. Bom, muito bem, o Brasil vence por 1-0 e depois vence a Argentina por 2-1 e um dos gols também do Jairzinho. Daí, depois, o Brasil perde para a Holanda por 2-0 e vai disputar... Perdeu a chance de ir para a final, vai disputar o terceiro lugar, isso aí. E também perde, como o Nahal falou, fica meio um anticlímax e perde para a Polônia por 1-0. Bom, resumindo, o Brasil ele faz 6 gols nessa Copa e com participação direta de jogadores do Botafogo em 4. Então, veja bem, galera, a gente quis fazer esse episódio, que na realidade veio de bandeja para a gente. Deixa eu só tirar as imagens deles aí com as camisas. Boa, bem lembrado. A gente tem até da Copa de 66, o Manga aí, com uma camisa preta. Bem lembrado. Tá lá o nosso Manguinha com com essa camisa maravilhosa, cara. Cara, isso merece um quadro, né? Repara só, né? Que tem ali um símbolozinho, Botafogo História. Hein? Imagina isso aí no seu álbum virtual. Como assim álbum virtual? Meu garoto, se prepara aí, segura as calças aí. Essa imagem para você, cara. Guardar os the best. Os the best. Ali, além do Manga, olha lá o Rildo. Nosso Rildão, hein? Tirou foi onda agora o Rildo, hein? Muito maneira essa imagem. Gerson, olha lá o Gerson. Nosso Gerson. Porra, que maneiro, hein? Que maneira essa imagem, hein, cara? Muito bacana, né? Porra, ficou muito legal mesmo. Aí o Jair, nosso Jair só tu ali. Essa era a galera da Copa de 66.
como o Narral lembrou bem, a gente vai aproveitar. Agora com a preta e branca, né? Com a preta e branca sempre, né? Aí o Jairzinho continua. 7-4. E aí a gente entra com a imagem. Agora nós estamos em 70, né? Estamos em 70, Jairzinho. Você já botou aqui nosso PC. Nosso PC. Essa foto é lá no México, lá na excursão, lá no México. Perfeito. Ele está ali com uma flâmula, possivelmente, né? Mas poderia ser uma pipa também, né? Mas enfim. E o nosso Roberto, olha lá, cheio de estilo, bem maneira também essa imagem. E aí, 74, o Dirceuzinho. Cara, que jogador, meu irmão. Ele era muito dinâmico. Porra, nós vamos contar a história do Dirceu aqui. E o nosso Bruxa, né? Porque o Jairzinho também estava nessa, né? O nosso Bruxa aparece aqui. Ah, rapaz, esse cara, quando chegou no Botafogo, ele criou um auê. Marinho foi um ídolo mesmo, porra, muito maneiro. A gente também vai contar a história do nosso Bruxa. Então, a gente está mostrando aqui para vocês, a gente não simplesmente está contando. Você pode até imaginar assim, pô, mas vocês falam, cara, os caras botaram rolando para a gente, cara. E a gente vai fazer isso sempre. Sempre que a gente conseguir descobrir ou for divulgado uma cascata, mencionando o Botafogo, claro, ou direta ou indiretamente, eu acho que cabe a quem gosta da história chegar e mostrar. É lógico que o Botafogo passou por muitos perrengues, cara. Muitos perrengues. Botafogo, nós imaginamos, né? Depois de 24, a gente imaginou, porra, né? Agora a coisa vai começar a dar uma andada, né? Legal, e aí tá perrengue de novo, né? E aí uma parte da mídia gosta de tripudiar, beleza, irmão, eu até aturo isso, mas não adultera a história, não. Exatamente. Aí não muda, não, porque aí o papo muda de figura, fica feio, além de ficar feio, é desonesto. Aí a gente vai ter que entrar aqui, porque o Botafogo, história, ontem, hoje, para sempre, Botafogo, a história, de novo, ela precisa ser contada. Não só a história do futebol, não. A história da vida, meu irmão. A história de um país, a história de um povo, a história de um fato, precisa ser contado por gente responsável e que não simplesmente fale, que mostre. Então, essa era a nossa ideia de mostrar para vocês, não simplesmente contar, mostrar que não foi, o Botafogo não teve gols de jogadores do Botafogo em 3 Copas seguidas. Não, foram 5. Foram 5 Copas seguidas. Aí você para pensar, peraí, os caras, o Brasil, ele disputou todas as Copas do mundo. E nós contamos aqui com um episódio, tá muito maneiro, que a gente conta todos os jogadores que disputaram Copas do Mundo pelo Brasil, e a gente explica que o Brasil só disputou todas as Copas. Porque em 1934, Carlito Rocha e outras figuras resolveram chamar para si a responsabilidade, a bronca, e formar um time para representar a seleção brasileira, para representar o país. Aquilo que a gente já contou. A FIFA não aceitava uma entidade profissional. E havia uma cisão, o futebol carioca estava dividido, como o de São Paulo também, e a liga oficial, reconhecida pela CBD, era a AMEA, Associação Metropolitana de Esportes Atléticos. Então, coube a AMEA... A Liga Amadora. A Liga Amadora. Que era amadora. Exatamente. Ah, mas os caras recebiam dinheiro. Nem todos, não. Os caras recebiam gratificação. Isso aí é a realidade, não era um salário. Não havia um salário. O cara... Por isso eu já até... Inclusive naquele episódio eu comentei, né? A diferença de você ser profissional e de você ser remunerado. Você pode receber uma gratificação para fazer um negócio. Você não é profissional, isso não é a sua profissão. Né? E tornaram o futebol, tentaram tornar o futebol, que aliás de uma forma bastante obscura, né? Era um profissionalismo estranho que depois se tornou, porque a quantidade de jogador é miséria, né? Os caras não conseguiam pagar, depois o clube quebrava. Aliás, a gente contou isso. O Vasco, muito pressionado, falou, cara, vai quebrar. E o Vasco entrou numa crise financeira, enfim, isso aí a gente já contou um pouco dessa história. Então, o Botafogo, que levou houve 9 jogadores do Botafogo, 9 jogadores do Botafogo nessa Copa de 34, porque não haveria seleção. Esse é o fato. Então, além disso,
do Brasil ter disputado e só ter disputado todas as Copas, porque lá atrás houve essa união da AMIA, que não foi nem união, né? Porque o Botafogo era o único, foi escanteado, foi isolado naquela liga, com a participação de jogadores de alto nível. Não só isso, o Botafogo no tricampeonato, eu de cabeça, né? Porra, já até botar de novo, só vou falar, vou dar a informação de novo aqui, porque não é pouca coisa não, irmão. No tricampeonato, vamos lá, eu tenho que botar esse bagulho aqui, pelo amor de Deus. Se eu achar aqui, né? Cadê? Até perdi. Qual das assistências? No total aqui, eu botei aqui, ó. Depois do Roberto Miranda. Oi? Depois do Roberto Miranda, tem uma imagem das assistências. Tá aqui. Não é nem nas imagens, não. Não? No total do tricampeonato foram 49 gols, com participação direta dos jogadores do Botafogo em 30. Então, galera, contar a história, a gente faz aqui de uma maneira descontraída e coisa e tal, mas o nosso objetivo, e o Narral, o nosso saudoso Marcelão também, eu falava isso, eu sou chato pra caramba com isso, que a gente não precisa distorcer nada. Vamos contar a vera. Inclusive, nas derrotas, a gente precisa contar o que aconteceu. Porque aí a gente ganha autoridade, a gente ganha credibilidade, é isso que a gente quer. Então, quando chega alguém e conta uma mentira, a gente vai chegar e vai contar a história real. Se tem gente que não se interessa por isso, é problema meu nem do Narral. A questão é, se for falar de Copa do Mundo, aparece um monte de gente para contar a história. Então, meu irmão, o Botafogo de Futebol e Regatas precisa sim ser reverenciado. E o Botafogo tem um jogador lá, né? Nessa Copa, que é o Danilo. Quem sabe o Danilo entra aí, pô, imagina, faz um golzinho. Isso sem contar, né, Narral? Fala. Não, eu vi a cena agora há pouco, pareceu, não tinha visto na hora que o Brasil vira, e eles estão comemorando, o Danilo está comemorando, vem um assistente lá do técnico, desesperado, procurando ele, porque o técnico mandou entrar o Danilo. E aí puxa o Danilo. Tu viu essa cena? Não vi, não. Não vi, não. Eu vi no segundo gol, no gol do então Martinelli, tem uma câmera de baixo, que na hora que a bola chega no Martinelli, o Luiz Henrique, não sei se você viu, Luiz Henrique levanta os braços e meio que já está invadindo o campo antes do Martinelli chutar a bola, bicho. Foi muito maneiro. Então, mas galera... um tipo de lance que tu sabe que vai sair o gol, né? Porra, foi muito maneiro, foi muito legal. Deu para dar uma vibrada boa. Então, É, galera, esse nosso episódio de hoje, na realidade, a gente não tinha planejado, mas quando os caras lançaram essa fake news aí... Deram de bandeja. Realmente é o que o Eduardo falou. Não vem inventar, não vem distorcer o negócio, porque aí a gente vai ter que responder na hora mesmo. Pois é. E aí preparamos esse material. Basicamente, a gente já tem isso tudo, né? E está aí, comprovado, só organizou o Botafogo, tem gols em 5 Copas seguidas. E aí, quando alguém chegar lá em 5 Copas seguidas, aí a gente conversa. Aí a gente conversa, boa. Tem que ser assim, Narral, tem que ser com essa firmeza. Eu gosto de assim, é exatamente isso. Porque uma coisa é brincar, é zoar e tal, porra, a gente passou perrengue pra caramba, né? Jejum. Agora, quando você vê gente da mídia, porra, cara, lançar um bagulho desse, e aí mais, o clube não se dá nem o trabalho de checar a informação. Sabe por que não checou, Narral? Porque não tem. Não tem gente realmente a vera para chegar. Até eu conheci um cara que era um historiador muito fera, ele já faleceu, morreu até cedo esse cara. Ele não ia permitir um bagulho desse. Ele ia chegar, opa, peraí, não faz isso. Entende? Então, a gente tem o hábito de checar as informações e de correr atrás, e nem por causa disso a gente está livre de cometer erro, né? Então, agora, quando você vê o arrivismo, o que é arrivismo? É a pessoa que quer se aproveitar da situação, né? Sai uma situação, porra, o cara do Equador que fez o gol, pá, dá o terceiro. Não, aí não. Galera, então o episódio de hoje é mais uma espécie de retificação de informações. Aqui, história do Botafogo, aqui tu vai ter a vera. Aqui não vai ter negócio de meu pé me dói, não. Aqui a gente vai chegar e vai mostrar
haja, como diria o outro, haja o que hajar, mesmo se o negócio não for legal. Eu até falei com o Nahal, a gente já até está trocando umas ideias, tem vários temas maneiros, e até mesmo quando acontece um tema, assim, uma situação de derrota, mas que seja, como a gente já falou, o campeonato de 71, que o Botafogo perde, tem que contar o negócio, tem que contar as coisas, realmente o que aconteceu, né? Em várias outras situações, eu não tenho o menor problema, desde que a gente conte a verdade, Qual o problema? E a gente vai fazer isso aqui. Não é só vitória. A gente vai contar situações que não foram legais, mas a gente vai mostrar de fato o que aconteceu. E aí, Nahal, mais alguma coisa, cara? Não, tranquilo. Isso aí. É isso, né? Então, moçada, passamos a limpo, a é isso. Aqui não tem essa, não. O episódio de hoje é, na realidade, uma resposta. É um vídeo-resposta, né? Vamos dizer assim, episódio de resposta em relação a fake news, né, que os caras lançaram. Mas que bom que tem muita gente atenta, que bom que tem gente que conhece futebol, conhece história de futebol, gosta de futebol, independentemente do clube pelo qual torce, mas chega e falou, opa, tem um troço errado aqui. Então, meu irmão, o que é passado está lá firme. O passado é tradição, irmão. E a tradição, se você lima o passado, sabe o que acontece? Cai. Tuf. A não ser que você crie uma história. Se você criar uma história, você conta o que você quiser. Mas o Botafogo não. O Botafogo, ele tem passado, tem presente e tem futuro. E aí a gente não vai deixar essa bagaça cair de jeito nenhum. Para encerrar aqui, eu vou fazer uma metáfora que eu já utilizei, do foguete que não tem ré, evidente. Mas o balão japonês, quando ele começa, é aquele balão que vai embaixo e começa a cair. Então, quando começa a cair, e eu que trabalhei, inclusive no vídeo passado, eu cometi um erro numa informação minha mesmo, né? Que eu falei assim, tem uma hora que eu falei assim, eu trabalhei 13 anos, trabalhei 13 anos numa empresa, aí trabalhei 5 na outra, 18 anos no jornalismo, jornalismo esportivo. E eu sei como funciona esse negócio. Quando está meio em baixa, tu joga um negócio para dar um levante, né? Só que aqui a banda não funciona. Então, o balão japonês está caindo, não está acontecendo nada, os caras não estão rendendo. Então, irmão, não conta mentira não, porque fica feio. Rapaziada, é isso. Botafogo História ontem, hoje, para sempre. Se você não é inscrito no canal, dá essa força pra gente. Vai lá, avisa pro seu amigo. Tem um vídeo legal que os caras estão explicando aqui, estão botando as imagens, estatísticas e tal, informações. Se você, cara, quer ajudar a gente mesmo, de boa, torne-se membro do canal, cara. A gente já está com uma legião, começamos a montar uma legião de membros, muito maneiro, essa coisa que eu falei do álbum virtual, e se liga, hein? Vai ser coisa muito bacana aí por aí. Torne-se membro do canal, ajuda a gente, tem um planinho ali bem baratinho, bem merreca mesmo, negócio de merreca. Acho que o mais barato são 3 planos, o mais barato acho que é 7 reais, não é isso, não? R$7. R$7. Tu divide isso por 30, dá negócio de centavo, cara. E vai ajudar a gente pra caramba a impulsionar essa bagaça para mais pessoas, tá bom? Compartilha, manda para um amigo seu e vamos fazer juntos essa história do Botafogo, história ontem, hoje, para sempre. Galera, já ia esquecendo, nós não fizemos live de jogador em função da Copa do Mundo, né? A Copa tá meio assim, a galera tá meio envolvida com a Copa do Mundo, mas já a gente volta com as lives com os ex-jogadores, já tem gente aí que a gente está contactando e vai ser muito maneiro. Se você não assistiu, tem 5 ex-jogadores ali, vamos só lembrar rapidinho. A gente abriu com Edson Maradoninha, depois teve o André, campeão em 93, da Conmebol, Carlos Roberto, nosso baixinho ali no meio campo, histórico do Botafogo, dos anos 60 e 70, o Wagner Pepeta, que na realidade é Pepeto, mas que ficou mundialmente conhecido como Pepeta, e o Marquinhos, lateral esquerdo, campeão em 89 pelo Botafogo. Vai lá, assiste na nossa playlist. Galera, estamos indo nessa. Até o próximo vídeo. Botafogo História ontem, hoje, para sempre. Fiquem com Deus, se cuidem.